9 pessoas experientes, uma montanha gelada e uma cena tão bizarra que investigadores russos, décadas depois, ainda não conseguem explicar o que aconteceu. A barraca foi cortada por dentro. Os corpos foram encontrados sem roupas suficientes para sobreviver ao frio, e um deles estava sem língua. Isso é real. E hoje eu vou te mostrar por que ninguém, nem a ciência, nem o governo, conseguiu fechar esse caso. Em fevereiro de 1959, um grupo de 9 estudantes e montanhistas experientes partiu para uma expedição nos Montes Urais, na Rússia. Liderados por Igor Dyatlov, eram todos experientes em trilhas de inverno extremo. Eles nunca voltaram. Quando o grupo de resgate finalmente chegou ao acampamento, semanas depois, encontrou algo que ninguém esperava. A barraca estava parcialmente destruída, mas não por fora. Ela tinha sido cortada de dentro para fora. Isso significa uma coisa: algo ou alguém os fez fugir tão rápido que não houve tempo de abrir o zíper. Do lado de fora, a menos 30 graus Celsius, os investigadores encontraram pegadas, descalças ou só de meia. Isso significa que essas pessoas, treinadas para sobreviver ao frio extremo, saíram correndo da barraca sem calçados, em pleno inverno russo, no meio da noite. Os corpos foram encontrados espalhados, alguns a mais de 1,5 quilômetros da barraca, uma distância enorme para quem está sem roupa adequada, no escuro, correndo por sua vida. Aqui onde a história vira algo perturbador. Alguns corpos tinham ferimentos que os investigadores comparariam mais tarde a um acidente de carro em alta velocidade. Costelas quebradas, fraturas de crânio, mas sem nenhum machucado externo visível, sem cortes, sem hematomas na pele. Um dos corpos estava sem os olhos, outro sem a língua. Alguns tinham níveis anormais de radiação nas roupas. E, o mais estranho, testemunhas na região, relata Rabma de Tuer. V. E asult go inenele suzi e osrpiost, tain hasm, na foe erchiemue, nantao esem exumea, onsoitnev edsot, e ignak diodrinst, é que não parariam mais tarde, a um acidente de carro em alta velocidade, costelas quebradas, fraturas de crânio, mas sem nenhum machucado externo visível, sem cortes, sem hematomas na pele. Um dos corpos estava sem os olhos, outro sem a língua. Alguns tinham níveis anormais de radiação nas roupas. E, o mais estranho, testemunhas na região relataram ter visto luzes estranhas no céu na mesma noite do incidente. Nos últimos 65 anos, dezenas de teorias tentaram explicar o caso. Avalanche. A teoria mais aceita atualmente, sugerindo que uma pequena avalanche noturna teria forçado o grupo a fugir em pânico. Mas ela não explica os ferimentos internos sem lesão externa, nem porque fugiram tão longe sem se abrigar de volta. Ataque militar secreto. A região era próxima a testes militares soviéticos. Alguns acreditam que o grupo testemunhou algo que não deveria e foi eliminado, com a cena forjada depois. Infrassom, um fenômeno natural, onde ventos fortes, passando por formações rochosas específicas, criam ondas sonoras inaudíveis que causam pânico extremo e desorientação, o que explicaria a fuga irracional. Fenômeno paranormal e OVNI. A teoria mais controversa, alimentada pelos relatos de luzes no céu e pela radiação encontrada nas roupas. Em 2019, o governo russo reabriu o caso oficialmente. Em 2021, cientistas publicaram um estudo na revista Communications Earth e Environment, sugerindo uma variante rara de avalanche chamada avalanche de laje, que pode ocorrer mesmo em terrenos com inclinação baixa, e explicaria parte dos ferimentos. Mas mesmo essa teoria, considerada a mais científica até hoje, não explica completamente todos os elementos. A radiação, a ausência de olhos e língua
em alguns corpos e por que fugiram tão longe da barraca ao invés de se abrigarem nela novamente. O que torna o Dyatlov Pass tão perturbador não é apenas o mistério em si, é que estamos falando de 9 pessoas experientes, treinadas, que enfrentaram algo tão aterrorizante que preferiram correr descalças na neve, no escuro, a ficar mais um segundo dentro daquela barraca. E até hoje, com toda a tecnologia e ciência que temos, ninguém consegue dizer com certeza o que foi esse algo. Se esse caso te deixou arrepiado, comenta aqui embaixo qual teoria você acha mais provável. Avalanche, teste militar ou algo que a ciência ainda não consegue explicar. E se você gosta de mistérios reais que a ciência não consegue fechar, se inscreve no canal, porque toda semana eu trago um caso novo assim como esse.